Ok, pessoal, continuamos com a noite. O assunto agora é tatuagem. Sempre o LEDs é um dos maiores tatuadores do Brasil. Ele sempre tem uma história a respeito de tatuagem. Ninguém põe uma tatuagem à toa. Sempre tem uma história. Por que pôs a tatuagem? Então você vai saber agora exatamente mais uma história no estúdio LEDs Tattoo. Confira. Eu sempre quis fazer uma tatuagem, mas eu sempre fui deixando para depois. Nunca sabia que desenho eu queria, então eu nem pensava muito a respeito. Aí, no começo desse ano, dia 1º de janeiro de 2011, meu irmão sofreu um acidente de carro no interior de São Paulo com mais 2 amigos. Os 3 morreram na hora e aí eu pensei, meu irmão, eu vou tatuar o meu irmão. Na maioria das vezes o pessoal costuma fazer o retrato das pessoas, né? Já nesse caso a gente vai fazer o figurativo do retrato do irmão dela. Só que o irmão dela gostava de um artista. Que é um artista que meu irmão admirava muito o trabalho dele, gostava muito das coisas que ele falava. Eu pedi pra ele, Victor, faz um desenho do meu irmão pra mim. Aí ele fez um desenho, ficou super bacana e tal. Só que o desenho, eu tenho que fazer uma adaptação para tatuagem e seguir da forma que um resultado que eu acho que vai ser mais interessante para ela. Então eu não posso fugir muito do desenho, porque já vai fazer parte do contexto, mesmo que eu acho que tenha que melhorar algumas partes, mas eu não mexo porque tira toda a expressão do próprio artista. E então ele fez, tipo, como se, não é bem uma caricatura, mas é como se fosse um personagem. E você olha e dá pra saber que é o meu irmão. Minha pressão cai muito fácil de eu ver coisa de médico na televisão, das pessoas conversarem, de eu ver filme que tem umas cenas meio realistas de sangue. E todas as vezes que eu fui fazer piercing, eu tive que comer um monte de sal para minha pressão não cair. Mas em compensação eu fazia o piercing, eu queria fazer outro logo em seguida. Já teve um dia que eu fiz 5 piercings no mesmo dia. E tatuagem eu tô morrendo de medo da minha pressão cair muito. Ai! Mas eu tenho medo de passar mal mesmo e da minha pressão cair e eu desmaiar. Talvez eu precise de sal daqui a pouco. A gente viu ele exatamente do jeito que tiraram ele do acidente. Ele estava só de cueca e meia, porque ele e os amigos dele tinham passado a madrugada nadando numa represa. Ele estava só de cueca e meia, que era o jeito que ele estava sempre em casa. E eu cheguei lá, eu estava chorando muito, eu estava muito mal. Na hora que eu olhei pra ele estava inteirinho, ele quase não estava machucado. Só tinha um pouco de sangue embaixo da cabeça, que ele bateu bem forte a cabeça. Na hora que eu olhei pra ele estava com uma expressão tão calma, tão feliz, que eu comecei a sorrir. E eu só conseguia sentir orgulho dele, que eu acho que ele teve uma morte super bonita, sabe? Foi num acidente, morreu na hora. Ele com 2 grandes amigos dele, os 3 juntos, estavam bem, estavam se divertindo e eu me orgulho dele, muito. A história em si não vai influenciar muito no resultado, porque eu preciso do máximo de detalhes em relação ao desenho para poder ter um resultado legal. Então eu evito de envolver. As pessoas acham que eu sou meio frio. E tem que ter essa frieza, né? Porque no começo eu me envolvia bastante com o sentimento das pessoas e acabava me bloqueando. Tudo que eu fazia não tinha um resultado, não era o suficiente bom para a pessoa, porque o peso da pessoa era maior. Quando já é uma coisa mais feliz, assim, já você pode até associar os dois e ter um resultado melhor, e até se envolver e perguntar melhor, como foi, o que é. Quando é perda, eu vou me envolvendo aos poucos. A menina do desenho sou eu, é eu e ele tomando conta de mim.
Ele é mais novo, mas no desenho a gente quis fazer como se eu fosse a mais nova. Como se ele estivesse tomando conta de mim. Tanto é que uma das primeiras coisas que minha mãe falou depois que ele morreu foi quem vai tomar conta da Gláucia. E vai continuar sendo ele. O artista que ela procurou, que fez o desenho, segue um pouco do que eu gosto de desenhar, né? Aí eu só tive que fazer uma releitura, mas eu evitei de fugir muito porque tem um certo valor para ela do próprio artista. Então foi uma mistura, e foi uma dialética, foi uma tríade, né? O que ela queria, o traço do artista e a forma que eu consigo resolver. Mulher se depila todo mês e todo mês tem que se depilar, né? Tatuagem vai dizer só uma vez e vai estar aí pra sempre. A tatuagem não vai sair. Quando eu contei para meus pais que eu queria tatuar o meu irmão, eles gostaram tanto da ideia, ficaram tão felizes que eles querem tatuar também. Mas outro desenho, né? Um desenho um pouco mais realista, mais com cara de desenho. E eu comentei também com outros familiares que se mais alguém quisesse, inclusive, fazer o mesmo desenho que eu, né, o pessoal da família, eu não me importo que façam o mesmo desenho. Eu pensei que eu fosse passar mal e desmaiar, mas eu estou me sentindo muito bem agora. Agora tá doendo mais. O começo foi mais tranquilo. Talvez eu precise de sal daqui a pouco. Tem gente que diz que o contorno dói mais que a pintura, mas a quantidade na agulha de pintura é bem maior do que a de contorno. Só que acho que a tensão de dor na linha, quando é muito extensa, acho que é maior do que o preenchimento. Acho que o preenchimento, quando ele fica um certo tempo em cima, rodeando o mesmo lugar, ele não dói tanto quanto um lugar novo que vai se cortando, né? A única certeza na minha vida era que meu irmão ia estar comigo sempre. E de repente ele foi a primeira pessoa próxima que eu perdi. Meu irmão mais novo, sabe? Não foi minha avó, não foi meu avô, não foi meu pai, não foi minha mãe, foi meu irmão mais novo. Então a tatuagem é para como se eu estivesse sentindo ele por dentro e por fora, como se eu estivesse transparecendo o que tem dentro de mim. Eu tô muito feliz. Tô feliz que eu aguentei fazer a tatuagem inteira. Eu achei que eu não fosse conseguir. No final tava doendo bastante, mas valeu a pena. Eu sei que daqui a pouco vai parar de doer, vai ficar tudo bem e eu vou ter esse desenho comigo para sempre.